A França tem um ditado de mais ou menos 1500 anos, que se chover no dia de um santo específico, significa que vai chover por 40 dias seguidos. O povo, no final, pouco católico, meio que culpa o santo pela chuva até hoje, mas por trás dessa lenda popular, existiu um homem de verdade, um bispo, que arrancou o povo inteiro do paganismo e foi um dos santos mais amados da história da França. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Sou o Thiago Lacerda do Hub Católico, esse é o Todo Santo Dia, do dia 8 de junho. E hoje eu vou começar aqui com um santo que ao mesmo tempo é super conhecido e super desconhecido. Ele é conhecido porque o nome dele tá em diversas igrejas na França e na Europa até hoje, assim como em ditados populares que o povo repete sem nem conhecer. Justamente por isso ele é desconhecido, porque quase ninguém sabe realmente qual é a história desse santo. Dá pra gente comparar quase com, eh, pra gente aqui, pra nós brasileiros, com São Jorge, Santo Antônio, santos que a gente conhece de devoção popular, o vira de cabeça para baixo no copo d'água, o que mata o dragão, e a gente não sabe que, a gente finge talvez, ou esquece que de fato existiu uma pessoa que viveu, né, que, eh teve uma vida, nasceu, amadureceu, envelheceu, alguns não envelheceram, foram mártires. Mas a gente esquece que foi uma pessoa que de fato teve uma vida, foi um ser humano, um indivíduo, né, ele não é uma lenda, ele não é uma figura, ele não é um deus pagão, ele não é Zeus, ele não é uma figura mítica, ele foi uma pessoa, com amigos, com parentes, com dificuldades. Bom, a gente está falando hoje de São Medardo, que é para os franceses esse perfeito exemplo de, eh dessa relação que eu acho muito curiosa, tá, que como o povo simples guarda a memória dos santos, ainda que não guarde a fé. É muito curioso isso, tá. É é claro que entendo que a gente tem problemas aí, mas me parece que a gente tem quase que um dos pontos mais fortes da fé católica, mais verdadeiros. A gente falou esses tempos das sementes do verbo no dia de São Justino, ele que, eh criou essa expressão, ou ao menos ele que registrou pela primeira vez, de que existe a verdade sobre Deus em diversos lugares até que o catolicismo surge, né, sendo a religião, de fato, a igreja de Deus. Ouso dizer que esse tipo de prática, essa questão de os santos, sobrarem, digamos, mesmo depois que a fé vai, é como se fosse isso, é como se a gente estivesse de novo se virando pagão e algumas sementes do verbo permanecesse. Então, os pontos talvez mais relevantes ou mais fortes ou mais marcantes da fé, eles permanecem ainda que não se tenha fé. Quantas gerações talvez vocês já conheçam na família de vocês mesmos, talvez? Avós, pais que supostamente são devotos de Nossa Senhora Aparecida, São Jorge, Santo Antônio, São Francisco, sem sequer ir à missa, sem saber o que é ser católico, talvez nem batizados são. Bom, São Medardo é um santo que tem muito essa relação, tá? São Medardo viveu no século VI na Gália, o que hoje é a França. Ele nasceu por volta de 456 de uma família nobre, numa época duríssima. O Império Romano estava caindo, os povos germânicos estavam dominando todas as regiões. Esse aqui, por exemplo, é um mapa da queda do Império Romano, mostrando as relações da época. E essas divisões todas que nós temos aqui, elas já existiam de algum modo, tá? Visigodos, eh, aqui os povos que viviam nas Astúrias, a Galícia, os suevos que também viviam por ali, os diversos francos, troquei até de mapa agora. Isso tudo já existia
dentro do Império Romano. O Império Romano rui justamente porque essas estruturas, de algum modo, esses povos já estavam surgindo dali. Então, o tempo em que São Medardo nasce já é esse tempo de queda do Império Romano, que não é uma queda do nada, mas é uma queda que vem sendo construída há muito tempo. Eh, Boa parte da população ali ainda era pagã, ou tinha uma fé católica muito superficial, ou tinha uma fé ariana, tá. Então, dá pra gente dizer que a evangelização era algo extremamente necessário. São Medardo foi um desses evangelizadores incansáveis, tá. Ele virou bispo, de uma cidade chamada Saint-Quentin, e aí aconteceu uma coisa que diz muito sobre o tempo dele, inclusive. A cidade foi arrasada nas guerras e invasões. São Medardo, em vez de desistir, transfere a sede, episcopal para Noyon e continua o seu trabalho. Reconstrói, o povo, a comunidade, reorganiza a igreja da região, porque a sede episcopal ser transferida não muda o fato de que os seres humanos ali foram mortos, foram capturados, de que há tensão nas viagens, de que há um medo, hã, latente. Então ele reorganiza essa igreja e não só, ele converte multidões de pagãos. Ele foi tão respeitado que ele virou conselheiro e amigo dos reis francos da época. Quando ele morreu, ali por volta de 561, o próprio rei Clotário fez questão de levar o corpo dele, construiu uma grande basílica sobre o túmulo, que virou um dos santuários mais, visitados da França por um milênio praticamente. Esse é o São Medardo histórico, tá? Um santo bispo evangelizador que soube, se adaptar inclusive à destruição da cidade onde ficava a cátedra do seu episcopado. Eh, mas é interessante que a gente entenda um pouco dessa parte folclórica, né. Eu lembro que no dia de São Jorge, 23 de abril, eu falei sobre a origem ali, por que São Jorge é sei lá, o cavaleiro que mata o dragão. A parte, folclórica, a tradição popular aqui, tá, aqui a gente não tem doutrina, não tem registro histórico necessariamente, é a lenda de que, quando São Medardo era menino, uma chuvarada caiu de repente sobre o campo, e uma águia teria aberto as asas por cima dele, protegendo ele, e só ele ficou seco no meio do temporal. Por causa dessa história, São Medardo virou esse santo associado ao tempo, à chuva, né, à proteção da chuva. E ao longo do tempo as os acontecimentos da história, da forma como o povo ia entendendo, e provavelmente o clima mesmo naquela época, eh foi se criando do São Medardo, que protege das chuvas, foi se criando a previsão de que se chover no dia de São Medardo, teremos 40 dias de chuva, tá. Inclusive, de algum modo, uma espécie de São Pedro aqui, que a gente sempre brinca que São Pedro é quem traz a chuva. Eh, então o 8 de junho, para os agricultores franceses era isso, eh, se chove hoje, teremos 40 dias de chuva. Vejam como isso é uma construção, a gente não tem o registro, é uma construção popular, né, as coisas não se registram assim. É é até bom pra gente refletir sobre isso, sabe. A gente vê muitos debates protestantes, ateus, contra católicos e tal, e muito se pede essa questão do registro de: "Tá, mas onde é que tá escrito?". Primeiro que o registro é a uma pessoa que falou, então, não é porque tá registrado que é verdade. Ainda que fosse, a gente não tem como ter registro, coisas populares, coisas que vêm do povo, é muito difícil que nasçam registradas naquele momento e no nosso momento, tá. Eu não sei, isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui, mas a gente perdeu e eu acho que a gente vai ter daqui a pouco muito menos registros de fato, registro histórico, a gente vai ter
muito menos narrativas, a gente vai ter registros, de redes sociais, fotos, vídeos, que agora também com o IA vão ficar nebulosos, mas a gente vai ter muito menos registros narrativos, diários, cartas, porque a gente perdeu esse costume. Eu bato nessa tecla. As nossas pastorais, quando eu falo no diário de paroquiano de aldeia, precisam de registro histórico, de diário pastoral. É uma técnica que, eu não sei, eu acho meio arrogante eu dizer que eu inventei, que provavelmente ela é uma coisa que é feita em outros lugares do mundo com outras formas, mas foi uma coisa que eu tirei da minha experiência pastoral, tá. Eu ensino lá, falo sobre isso, nunca tive uma aula ensinando, inclusive, de ponta a ponta, mas a gente pode falar sobre isso. As pastorais precisam registrar sua história, assim como uma paróquia registra no livro tombo, e a gente enquanto fiel católico, a gente precisa registrar a nossa história, fazer diário, eh, minimamente anotar as ideias, a gente precisa documentar, porque os santos nascem dos registros. Eh, a gente tem certamente milhões de santos anônimos no céu, mas a gente pode ter santos canonizados, porque esses santos canonizados tiveram a vida registrada por alguém, ou por eles mesmos. É, então, isso é muito importante, tá. E aí eu dizer que, vejam, a gente não tem o registro da evolução dessa tradição aí, dessa lenda, mas é muito compreensível, né, uma sequência ali, 2 anos em que isso aconteça, já fica que São Medardo é que traz a chuva. Hã, e eu trago isso justamente por conta dessa reflexão, não é um ponto católico, tá, não é uma fé católica exatamente, é uma tradição popular francesa, cultural, que tem relação com a fé. Mas é importante que a gente entenda, isso nos dá uma ideia de como as coisas acontecem na história, tá. E de como é importante a gente conhecer o santo de verdade, de a gente conhecer, eh, pra amar é preciso conhecer, então não tem, não tem nenhuma desculpa, nenhuma explicação pra não ir atrás desse santo, especialmente se tu é devoto, entendeu. E aí isso, trazendo mais uma vez para nossa realidade Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Nazaré, né, do Círio de Nazaré, são pessoas vivas, tá, hoje vivas no céu, mas pessoas que tiveram uma vida como a nossa aqui de carne e osso, com amigos, com, dificuldades, com familiares, com comunidade paroquial, com devoção a outros santos, com eucaristia, lembrem disso. Hoje, o dia 8 não tem apenas São Medardo, nós temos alguns, outros santos. O martiriológio nos traz isso, inclusive o nosso martiriológio do Hub Católico, o martiriológio mais atualizado online. Vocês, até onde eu pesquisei, vocês não vão encontrar nenhum outro martiriológio atualizado, zero. E talvez um dos únicos online, mas o link tá aí embaixo para vocês. Isso aqui foi feito para vocês, tá? O martiriológio foi feito para vocês, para que vocês usem. Inclusive, vamos ver se hoje, nós temos, ó, por exemplo, São Medardo, nós temos verbete, tá? Então, ainda está em construção essa parte dos verbetes, mas muitos santos já têm como se fosse um Wikipedia, né, com fontes lá embaixo. Grande maioria a gente está trazendo os textos do padre Horbacher, além do que tem no Martirológio, além de, cruzamentos com Wikipedia, com outros sites. Mas então tá aí o nosso Martirológio no dia de hoje. Começamos com São Maximino de Aix, em Aix-en-Provence, na França. Dizem que é aquele que levou os primeiros sinais da fé católica para aquela região francesa. E é interessante que o martirológio não nos traz a data, então é muito provável que seja muito próximo da era apostólica, tá? No segundo elogio temos São Gildardo, bispo de Rouen, na França. Morreu depois de 511. Na sequência, São Medardo, em Soissons, na França.
santo que nós já vimos agora. São Fortunato, bispo de Fano, na Itália, no século VI, um bispo que se dedicou à redenção dos cativos. Nós vimos aqui, por exemplo, a fundação dos mercedários, se eu não me engano, lá no século, acho que 12 ou 13, século 13, eu acho. E vejam como isso já é uma máxima, já é uma coisa importante na fé católica que não acontecia institucionalmente no sentido de não era um carisma de ordem religiosa, se torna lá pra frente. Mas os bispos já faziam isso, os fiéis já faziam isso, os reis já faziam isso. São Clodolfo, bispo de Metz, na França, filho de Santo Arnulfo, que foi conselheiro do rei. São Clodolfo também foi ele, se eu não me engano, conselheiro do rei e bispo em Metz. Morreu em 660. 660. São Guilherme Fitzherbert, ou William, né, bispo de York, em 1154, foi deposto injustamente, viveu entre os monges, teve a sua sé restituída, perdoou seus inimigos, restabeleceu a paz e morreu em 1154. Grande bispo inglês. No sétimo elogio, o beato John Davy, um diácono que foi martirizado em 1537 sob Henrique VIII, um dos primeiros mártires ali do anglicanismo. São Tiago Berthier, na ilha de Madagascar, em 1896, é o oitavo elogio, um sacerdote jesuíta missionário que foi expulso 3 vezes, pressionado a abandonar a fé e assassinado por não abandonar a fé. A Beata Maria do Divino Coração, uma virgem na cidade do Porto, em Portugal, em 1899, ela é uma religiosa das Irmãs do Bom Pastor, que pediu ao Papa Leão XIII a consagração do mundo ao Sagrado Coração de Jesus, feita no ano em que ela morreu. Ela morreu pouco tempo depois da consagração. Santa Maria Teresa Kiramel Mankidian, na Índia, em Kerala, morreu em 1926, fundadora da Congregação das Irmãs da Sagrada Família. E por fim, no 11º elogio, o beato Nicolau Gesturi, em Cagliari, na Itália, em 1958, um frade capuchinho de vida simples, de vida caridosa, mas de vida religiosa ordinária, tá? Muito próximo da gente também, 1958, não tem 100 anos ainda da sua morte. Esses foram os santos de hoje. Me conta qual deles chamou mais atenção, se algum deles tem relação com a tua vida, com o teu carisma, com as dificuldades que tu encontra, com as virtudes que tu já conseguiu desenvolver, com a tua paróquia, com a tua comunidade. Me conta qual deles chamou mais atenção, deixa o teu like e a tua inscrição, isso é muito importante, não esquece disso. Aqui embaixo a gente tem uma série de links, a gente lançou muitos sites novos, alguns ainda estão sendo aperfeiçoados, mas além do Martírio Law, a gente tem sites sobre lista de heresias, das maiores heresias, listas de cismas, listas de concílios e sínodos, doutores da igreja, os documentos da Santa Igreja, como o Código de Direito Canônico, Catecismo, Denzinger, muitos deles que são disponíveis no site do Vaticano, mas aqui a gente conseguiu organizar eles de uma forma mais visual, facilitar. Ou seja, o Vaticano botou na internet e deu acesso universal. A gente deu um acesso ao acesso, sabe? A gente facilitou um pouco essa visualização, a pesquisa. Então, tudo isso para que vocês tenham mais acesso ao catolicismo, para que vocês tenham catolicismo, respirem catolicismo, lembrem de Deus, como diz o catecismo, com mais frequência do que se respira, certo? Todos os links aqui embaixo, deixa o teu link na descrição. Eu ia dizer que eu te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia, mas logo mais tá saindo um vídeo, porque ontem começou a setena ao Sagrado Coração de Jesus, ou seja, a festa da minha paróquia. Para quem não está acostumado à terminologia, é como se fosse uma novena, mas nós temos 7 dias ali de missas, culminando na festa. O Sagrado Coração de Jesus é sempre a sexta-feira seguinte à semana do Corpus Christi, é uma festa móvel. Então tivemos Corpus Christi na última quinta-feira, sexta-feira que vem é dia do Coração de Jesus, e no domingo a gente celebra a festa da comunidade, né? Então a gente vai ter esses 7 dias, de domingo a domingo. E eu vou trazer o tema esse ano, na minha humilde opinião, muito sabiamente selecionado pelo meu pároco. Nós estamos fazendo 80 anos de paróquia. É a paróquia, a importância da paróquia, né. E aí, claro, a relação do Sagrado Coração com toda essa temática,
temos grandes sacerdotes ali fazendo as pregações. Eu vou trazer uma reflexão minha sobre o que eu ouvi em cada uma. Então, daqui a pouco tá saindo um vídeo, eu não me lembro agora se vai ser às 9, às 10, ao meio-dia, mas nesses horários aí, vai sair um vídeo sobre o primeiro dia, a reflexão em cima da homilia do padre Aloísio Cabreira, aqui da Arquidiocese de Porto Alegre. Um belo início de CT, né. Então, ao invés de eu te convidar para o Todo Santo Dia amanhã, eu vou te convidar para esse vídeo ainda hoje. Te vejo no próximo vídeo do Hub, um vídeo do DPA, logo mais.